Olá, você está assistindo ao Liderança em Pauta, um programa voltado ao livre pensar, com muitas trocas de ideias e insights, em que eu, Cláudia Elisa, vou estar recebendo personalidades, influenciadores, empresários, conselheiros, executivos, pessoas que vão estar vindo aqui para a gente trocar experiências sobre a trajetória, sobre o cenário atual, sobre a própria coisa do cara ou da moça, terem perguntas a responder, que ninguém normalmente faz de pergunta, mas a gente tem curiosidade em saber. E aqui hoje eu estou recebendo Branca Barão. A Branca, aqui ó, tem que ler, porque a ficha da moça é grande, viu? A Branca, ela é uma especialista em comportamento humano, Master Trainer em Programação Neurolinguística, especialista em metodologia Disney de gestão de pessoas. E ela tem como propósito ajudar as pessoas a descobrirem o seu propósito de vida, para ter então uma vida mais feliz. Ela é autora de livro, já escreveu o 880, e-books, Empodera, que fala sobre empoderamento feminino, o Voo da Fênix, o Diga Adeus às Suas Crenças Limitantes. E, gente, super palestrante. Não tem uma pessoa que assista a palestra da Branca e não seja impactado e leve para si não só momentos de reflexão, mas também um super aprendizado em termos de ideias, conceitos que ela generosamente compartilha com o público com o qual ela fala e realmente com sempre uma pitada de inteligência e bom humor. Branca, cara, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada pelo seu tempo de estar conosco hoje. Eu que agradeço, Cláudia, é uma delícia esse convite, e te ouvir falando de mim assim já me fez sentir super importante, tô amando já. Branca, ó, para começar a nossa conversa, eu falei que a gente ia falar sobre trajetória, mas eu já falei assim, grandes marcos, né? Uma das coisas que quando eu falei de você eu não descrevi, mas me chamou a atenção quando eu li no seu currículo, LinkedIn, né, da vida, é que você é uma pessoa membro do Mensa Brasil, que é uma sociedade internacional formada por pessoas de alto QI. Me conta o que é isso, porque até eu já estou interessada em participar. Bora, faz o teste que assim, eu aposto que você entra. Mas o quê? Tem que fazer um teste? Sim, é um teste credenciado da Mensa Brasil, né? É oficial para você poder fazer parte dessa associação. Então, o que é a Mensa? Então, assim, primeiro, eu nem sabia que isso existia, eu nunca me achei inteligente, porque eu sempre fui na escola, porque a gente tem um conceito, né? Que ser inteligente é aquela pessoa que senta na frente na classe, na escola, durante o ano letivo, e tira 10 em todas as provas, acertando as respostas. E eu nunca fui essa pessoa. E essa pessoa também pode ser muito inteligente, mas essa visão que a gente tem aí como rótulo de quem é inteligente. Eu sempre fui da turma do fundão, que fazia bagunça, piada, brincava, falava demais, então minha mãe sempre era chamada em reunião para ouvir que a filha dela falava demais, não prestava atenção na aula. Então eu nunca me achei a pessoa inteligente. Acontece que uma vez eu estava num jantar, durante um curso que eu estava fazendo, na época que eu estava escrevendo meu livro, 880, e eu comentei a seguinte questão, eu falei assim, gente, eu não sei, né, a gente estava falando de inteligência, e eu falei assim, ou eu sou muito inteligente, ou eu sou muito burra, porque eu não entendo as coisas no mundo do jeito que as pessoas comuns entendem, porque às vezes eu vejo as pessoas todas empolgadas falando de um negócio numa mesa, por exemplo, no restaurante, eu fico assim, gente, mas do que esse povo está falando? Eu não entendo, eu não consigo fazer conta com a mesma facilidade que as pessoas fazem, e eu falei, eu devo ser um muito burro, muito inteligente, eu tô no extremo. E uma amiga minha, chamada Pá Falcão, que ela também é consultora, ela falou assim, viu, por que você não faz o teste da Mensa? Aí eu falei, mas o que é isso? Ela falou, é uma associação internacional formada de pessoas de alto QI. Aí eu falei, mas por que eu faria isso? Ela falou, não, porque eu me senti exatamente da mesma forma. E aí você vai conhecer gente, né, que sente o mesmo que você. Então é quase que um Alcoólicos Anônimos, sabe, da inteligência, no seguinte sentido, a gente tem a ideia que a pessoa inteligente é aquela que faz tudo certo. E na verdade a pessoa muito inteligente, no sentido, porque tem assim, eu acredito que a inteligência ela se apresenta de muitas formas na vida, mas quando a gente fala de alto QI, ela se apresenta com um certo padrão de pessoas que
não se sentem dentro da mesma casinha que o resto da humanidade, então que não conseguem ficar concentradas na mesma coisa por muito tempo, que são muito criativas, então elas têm dificuldade de terminar o que elas começam, e são coisas que eu muito me identifiquei. Fiz o teste, e eu fui fazer o teste, você marca pelo site, então você entra aí, né, joga Mensa no Google, e aparece o site oficial, você agenda com um psicólogo para fazer o teste oficial da associação. E eu fui fazer esse teste num dia que eu estava péssima. Eu tinha brigado à noite com meu marido na época. Eu saí de manhã de casa, eu estava me sentindo péssima. E eu tenho uma crença que quando você não está legal emocionalmente, sua inteligência está menor, né? Eu acho que tem essa relação aí, eu acredito nisso. E eu fui fazer esse teste num dia que estava tudo horrível para mim. E eu fiz o teste muito rápido, que tinha 40 minutos para fazer, eu fiz em 7 minutos. E a psicóloga falou assim, nossa, você já terminou, só que você fica sem relógio durante o teste. Então eu achei que eu tinha demorado, mas tinha sido muito rápido. E eu saí de lá assim, bom, certeza que eu não passei, porque eu fiz tudo muito rápido, eu vou na feira comer um pastel. E assim eu fiz meu teste e descobri que o meu QI é elevadíssimo segundo esse teste, né? E não que eu não faça muitas burradas na vida, mas só significa que eu tenho uma habilidade ágil de raciocinar. Ponto, é isso. Muito bom. Já estou querendo fazer o teste, porque ao contrário de você, eu era justamente o estereótipo. Eu sentava na frente, mas sempre fui aquela que falou coisas diferentes e sei lá, perambulei por vários universos e acho que esse tipo de coisa é algo que também é uma forma de inteligência, né? Da abrangência. Tem muitas formas, é muito legal, porque assim, você vai conhecer gente que tem o mesmo desafio de você, né? O mesmo desafio que você tem para lidar com as coisas comuns do dia a dia. Então, um exemplo muito legal. A Lisa Simpson, ela é associada à Mensa Brasil, é o único personagem fictício considerado de quem ele é elevadíssimo. E eu falo, mas é muito legal você estar no mesmo grupo da Lisa Simpson, né? Eu adoro isso. Muito legal. E me conta uma coisa, Branca. Eu, te conheço há muitos anos, né? Fizemos juntas parte da comunidade dos Seminários Insight, que é um curso relevante mundial, né, de desenvolvimento humano. Passamos juntas, pessoal, em janeiro de 2020, passamos um mês juntas num curso com outras pessoas do mundo inteiro lá no Chile, né? Nem imaginávamos, né, Branca, o que vinha pela frente aí no mundo. Pois é. E eu sei tudo que você faz realmente para contribuir para o outro, né, com o seu trabalho e tal. Mas antes de você decidir seguir por esse caminho, você, na sua infância, a Branca criancinha, o que você pensava em ser? Olha, Cláudia, eu queria ser professora de português. Inclusive, quando a gente definia as brincadeiras, assim, no playground dos prédios que eu morei e tal, cada vez um definia do que a gente ia brincar, eu colocava toda a galera sentada me ouvindo falar. É muito louco isso, né? Mas mesmo sem saber aqui na cabeça o que eu ia fazer da minha vida, no meu coração eu já sabia que eu era palestrante, né? Porque assim, não era ser professora de português. Eu sempre quis falar das coisas que eu acreditava e que eu gostava para as outras pessoas poderem experimentar aquilo também. Então eu lembro uma vez que eu cobrei, tipo, sei lá, hoje seriam uns 10 reais, 15 reais, para ensinar as coreografias do Menudo para as meninas do meu prédio, e eu passei o dia inteiro dando aula de dança para elas, sendo que eu nunca dancei, nunca foi, o meu negócio não era dança, era o ensinar algo que eu achava legal para as outras pessoas, que eu aprendia sozinha. Então eu sempre fui essa pessoa autodidata, que busca aquilo que considera relevante e que gosta de transmitir isso para as outras pessoas, desde que eu me conheço por gente, literalmente. E isso te ajuda na sua vida de desenvolvimento de pessoas? Imagino que seja uma habilidade ou uma característica que você usa hoje no seu trabalho no dia a dia. Sim, sem dúvida, né? Eu falo assim, tem algumas habilidades que os seres humanos têm. Então, por exemplo, meu filho é desenhista, eu sou falante, né? Eu sou extrovertida. E que o próprio jeito de ser mesmo, a nossa personalidade, a nossa contribuição genética nos ajuda a fazer isso. Então, eu vejo assim, dá para aprender a falar bem em público? Lógico que dá. Dá para aprender a liderar bem uma equipe? Óbvio que dá. Só que, se você observa uma criança no playground, você já vê aquela que tem um borogodó de ser líder, naturalmente, né? Você já vê aquela criança, que foi o meu caso, que gosta de falar para que as outras a ouçam. Então, é óbvio que isso contribui, né? É claro que na hora que você define um caminho, e o meu é de falar em público, que aquilo que você é como essência, muito te apoia em fazer isso com mais prazer, com mais realização, e principalmente com mais autenticidade, né? Porque isso você já traz com você, então você simplesmente transborda.
Agora, traz, mas também traz outras coisas. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre um dos seus e-books, o Diga Adeus às Suas Crenças Limitantes, né? Eu não só li, como também vi você já falando em outros shows, outros talk shows, sobre essa questão das crenças limitantes, né? Qual tipo de crenças limitantes são mais comuns e como que elas atravancam o nosso desenvolvimento? Tá, primeiro assim, né? Quando a gente fala de crenças, nós estamos falando não de crenças religiosas. Elas também são crenças, mas a gente está falando de toda ideia que mora dentro da cabeça da gente e que a gente dá minimamente algum crédito para ela. Então, normalmente, a gente consegue identificar essas crenças, Cláudia, na nossa comunicação interna. Então, são aquelas coisas que a gente fala para a gente, tipo, quem você pensa que é para querer ser uma palestrante famosa? Quem você pensa que é para gravar vídeos e as pessoas acharem legal? Quem você acha que é? Então, elas vêm junto com uma sensação de não mereço, de não sou capaz, eu não consigo. Então, toda frase que você, né, que todo ser humano repete dentro de si ou fora de si para alguém, falando, não, eu não consigo. Aprender inglês, aprender a nadar, montar uma empresa, ou ganhar dinheiro, isso não é para mim. Tudo aquilo que a gente acredita, que a gente não consegue, não pode, não é pra gente, a gente acaba agindo na direção de realmente não conseguir para confirmar essas crenças. Então, esse é o grande perigo das crenças limitantes. Eu gosto de brincar com o seguinte, que o céu não é o limite, as nossas crenças são. Então, nós estamos, né, via de regra, todo ser humano aprisionado em suas próprias crenças limitantes. E quando a gente se propõe a ouvi-las e a compreendê-las como crença limitante, isso é apenas uma crença, porque se mais alguém conseguiu fazer algo, eu também posso fazer e começo a trabalhar isso comigo, eu consigo rompê-las. Então essa é a ideia, a gente entender que tem pensamentos nossos a respeito de nós mesmos, da vida, aí respondendo mais pontualmente a tua pergunta, né? Quais são os tipos de crenças que nos limitam? Então, assim, a respeito de mim mesma como ser humano, do que eu consigo, do que eu posso, do que eu mereço, a respeito da vida, não, a vida, quem é rico não entra no céu, quem é rico normalmente é egoísta, arrogante, então eu não quero ser rica. Então são crenças, são pensamentos que a gente dá crédito, que acaba moldando as nossas atitudes, os nossos sentimentos. E aí, de acordo com o que a gente sente, a gente pensa, é como a gente age. E aí, as minhas ações geram os meus resultados. Então, o que eu quero concluir é que todos os resultados que a gente tem foram gerados inicialmente lá atrás, né? A semente das nossas ações e dos nossos resultados são as nossas crenças. As limitantes e as positivas aí. Muito bom. Realmente, a gente que fez, né, tanto eu quanto você, vários cursos dessa visão de autodesenvolvimento, a gente sabe que quando a gente se livra disso e vai ao encontro da nossa essência, de fato, a gente sai da prisão e a gente ganha liberdade. Inclusive, a liberdade de poder ser mais do que a gente e depender menos do que vem de fora, né? Do feedback de fora, do reconhecimento de fora, da autorização. E essa sensação de liberdade é muito boa. Mas agora mudando um pouco, né, e trazendo talvez para um cenário atual, a gente falou de prisão, aprisionamento das crenças, e cara, estamos vivendo um momento muito ímpar no que é esse aprisionamento aí pelo isolamento social, né? Você, super alegre, falante, compartilha com a gente aqui como foi para você lidar com esse momento. E eu imagino que você faz trabalhos de mentoria, né, aconselhamento de pessoas, de como elas devem lidar e o que elas podem fazer para passar por um processo mesmo de transformação, de metamorfose, para saber lidar com isso. Então, eu queria saber o que você tem dado de conselho, ou seja, como você passou por isso e o que você tem dado de conselho para esse processo de metamorfose e superação do isolamento. Cláudia, olha só, né? Primeiro assim, você já contou aí que a gente tinha passado janeiro inteiro e parte de fevereiro no Chile, pré-pandemia, sem nem imaginar o que vinha por aí, porque lá a gente não via TV, porque não dava tempo. Então, quando eu cheguei no Brasil, depois de passar um mês fora, e meu filho me contou que estava rolando, que já era uma pandemia, eu nem sabia que pandemia era uma epidemia que já tinha dominado o mundo, né? Vamos dizer assim.
Foi do punk, por quê? Eu tinha recebido um prêmio de uma das 5 melhores palestrantes do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento de 2018, que foi o ano pré-pandemia aí, né? E de 2019, perdão, a pandemia foi 2020, né? Tô perdidinha nos anos. E aí eu tava com a agenda bombando, então eu gastei muito dinheiro lá no Chile, feliz, voltei, eu e o Ricardo, meu companheiro, a gente comprou uma Harley Davidson, a gente comprou uma moto à vista para poder curtir o ano, que tava com a agenda assim maravilhosa, com eventos grandiosos, e tipo, ia chover na minha horta aquele ano. E aí, de repente, um primeiro cliente cancelou um evento, e aí foi um efeito dominó. Então eu vi, quando eu voltei, assim, achando que o ano ia ser uma maravilha, falando de dinheiro, primeiramente, eu vi 100% dos eventos sendo cancelados, e o meu negócio, que era aglomeração, porque eu sou palestrante, então eu dependia das empresas aglomerarem uma galera numa plateia para eu subir no palco e dar meu show. E eu vi isso simplesmente deixar de existir como mercado. Então eu vi a minha carreira, né, o meu papel no mundo, a minha missão e o meu propósito se diluindo assim na pandemia, literalmente. Então eu confesso que os primeiros 40 dias, essa história da quarentena, que o que a gente está vivendo não é uma quarentena, né? Já é uma quatrocentena aí, porque já está mais de ano. Mas eu vivi de fato, e esse é o primeiro conselho que eu dou, se recolha. Eu vivi uma quarentena, que foram uns 40 dias aí, um mês e pouquinho, pensando na vida. Respira, olha em volta para poder observar. Primeiro, o que depende de você e o que não depende. Então, quando você tem clareza do que está na sua mão, que é redirecionar a sua carreira, encontrar um novo lugar para você se encaixar sendo quem você direcionar o seu papel no mundo para como o mundo está agora, isso depende de você. Mas vacina, pandemia, poder sair, negócio fechado, poder aglomerar ou não depende de mim. Então, quando você se recolhe justamente nessa busca de definir o que está na minha mão e o que não está, o que eu posso assumir o controle e o que eu não posso, porque se eu tentar controlar o incontrolável da vida, que convenhamos, é a maior parte da vida, eu vou sofrer muito mais. Então, foi aí, né, nesses 40 dias que eu passei pensando nisso, fazendo crochê. Eu não sei o que me deu, eu nunca tinha feito nada assim na vida, eu fiz um curso online de crochê para fazer amigurumi. Sensacional! Um monte de bonequinho. Então eu ganhei uma tendinite no ombro direito por conta dessa quarentena que eu vivi. Então eu fiquei fazendo crochê, pensando na vida e fazendo brigadeiro de lentilhinho de noite. Então de dia eu fazia crochê, à noite eu fazia brigadeiro. Então eu dei uma engordadinha, entretanto eu consegui direcionar tudo. E foi aí que eu mergulhei, né? Então, assim, eu não cuidava de rede social, eu não ligava para nada dessas coisas, eu não gravava vídeo. Se você me convidasse, falasse, eu vou te entrevistar, e a gente vai colocar esse vídeo, esse áudio, enfim, num podcast, num videocast, eu ia falar, desculpa, Cláudia, eu te amo, mas eu não posso fazer, porque isso não é para mim. Então, eu tinha essa crença que vídeo, rede social, não era parte da minha vida, daquilo, da minha entrega. Só que aí, com a pandemia, eu falei, não, peraí, se não for, vai ser o quê? Vai ser isso, vai ter que ser. E aí, eu tornei isso parte de mim, tanto que hoje, assim, eu falo para a câmera com o mesmo entusiasmo que eu falo para plateias, eu falo para 300 pessoas que eu não estou vendo, né, falando para uma luzinha branca piscando na minha frente, com a mesma presença que eu fazia do palco. Então, esse direcionamento, ele depende muito dessa reflexão de quem eu sou e como eu posso direcionar isso para o momento atual do mundo e o que não está na minha mão que eu posso simplesmente deixar rolar e parar de sofrer com isso, né? Porque senão eu estaria sofrendo até agora puxa, quem eu era não existe mais, o que eu fazia não é mais possível de ser feito. Então, quanto antes você desapegar, então você precisa aceitar para desapegar, aí você desapega, pronto, aí você já está com as mãos livres para se apegar a algo que seja mais relevante para aquele momento. Olha, e isso que você falou, eu estou sentindo, Branca, que não é só você que acabou de dar o testemunho seu, todos nós, até eu, né? Depois que voltei lá do Chile, gente, para vocês saberem, nesse trabalho que a gente faz, esse curso Insight nível 4, né, que foi o que a gente fez, a gente sai do curso dizendo qual que é o nosso propósito de vida, né? E o meu saiu, compartilhar o que eu sei, o que eu sou e me divertir. Amo minha vida de conselheira, de executiva, mas sabe aquela coisa? Não é em todo lugar que eu estou como conselheira executiva que dá para ser risonha, dar essa gargalhada que eu dou aqui, estou dando com a minha amiga, né? Eu sinto falta de um espaço onde eu possa fazer isso. E aí, desde o ano passado, eu comecei a construir, né? Coincidentemente, sem falar com a Branca, ela seguiu para esse caminho também de desenvolver uma visão de rede social, né? Está muito ativa no Insta, suas lives, seus programas são sensacionais.
Enfim, e aí eu comecei a escrever, fazer vídeo e resolvi agora, né, depois que também sinto que aprendi um pouquinho mais, a me lançar nessa coisa de programa de entrevista, porque não sou só eu que tenho que compartilhar o que eu sei, o que eu sou. Tem muita gente autêntica, bacana, que não se... Sabe aquela coisa de se pasteurizar? Eu amo gente que não se pasteuriza, né? E eu acho que tudo que a gente está vivendo está fazendo as pessoas verem que a vida é curta. E se a gente não desfrutar, não viver essa nossa essência, se a gente não der vazão a tudo que a gente tem como potencialidade como ser humano, é um desperdício, né? Então eu fico muito feliz de ver a trajetória que você abraçou por essa provocação financeira. E, assim, fico muito feliz por eu ter tido essa coragem também de abraçar isso, porque também não vou mentir, morri de medo de ser julgada, nego falar, o que tem a ver uma vida dessa com uma vida de conselheira, executiva? E, assim, estou tentando ajudar, dar dicas. Talvez até isso, uma conversa super informal, demonstre que a gente pode ser tudo o que a gente quiser, né? E o que eu estou sentindo, Branca, não sei você, mas até quero te ouvir, né? Porque o meu testemunho é, quando eu estou me sentindo mais à vontade disso tudo que eu estou fazendo hoje, é tão interessante as coisas positivas que o universo está me mandando, as coisas que estão acontecendo, os agradecimentos por um conteúdo. Você está vivendo isso também? De gente que você nem sabia que existia, porque ela tá te vendo e você não está vendo, né? Quando a gente fala de um vídeo, por exemplo, numa rede social, que te manda uma mensagem, você mudou minha vida, você salvou minha pandemia porque eu estava em depressão. E aí aquela live que você fez, gente, abriu os olhos para tal direção e por aí vai. Isso é maravilhoso mesmo. Nossa, cara, fiquei arrepiada aqui. Me tocou muito isso que você falou. Eu já vivi situação assim, de alguém falar e toca muito, né? Ai, legal. Olha, o tempo vai correndo, né? Papo bom é assim. Eu queria estar caminhando um pouco mais para o final do nosso programa, te fazendo uma série de perguntas que normalmente a gente não vê as pessoas fazendo em programa de bate-papo, de entrevista, né? E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é assim, meio íntima, né? Mas eu acho que esse é o objetivo também do Liderança em Pauta, ser provocativo. Quando foi a última vez que você chorou e por quê? Vou abrir meu coração aqui agora, hein, gente? Olha só, né? Semana retrasada, minha mãe descobriu um câncer. E aí foi assim, ela descobriu um câncer e ela estava com muita dor na coluna e demorou para descobrir o que era. Então ela foi em vários ortopedistas, estava assim, essa doença ela é bem capciosa, assim, ela é bem malvadinha, é falsa, né? Então ela vai aparecendo, mas não aparece e tal. E aí ela descobriu isso. Então eu tenho por perfil, assim, meu jeitão mesmo. Quando a vida, né? Eu falo que na vida, um parênteses muito curto, tem um garçom macabro. E ele vai aparecer para todos nós em algum momento da vida. Eu falo que a vida é um grande self-service, é um banquete maravilhoso, mas tem esse garçom macabro circulando pela vida. O que é esse garçom macabro? Ele está carregando uma bandeja com um pratinho amargo, assim, um pratinho ruim, estragadinho, que você não pediu, mas que se ele aparecer na sua mesa e colocar o pratinho na sua frente, você vai ter que engolir. Então são esses momentos que a gente descobre a perda de alguém, ou uma doença na família, um chabu, como eu chamo, né? Então eu falo, beleza, o garçom macabro apareceu, vamos engolir o pratinho que tem para engolir, porque você não tem alternativa, né? Quando esse garçom aparece, segundo a minha metáfora. E aí, quando esse garçom aparece, eu costumo ser aquela pessoa forte que resolve tudo. Então eu já corro resolver, que médico que vai, que hospital, quem que vai tratar, uma segunda opinião, fazer os exames que tem que fazer, alugar a cadeira de roda, eu corro resolver tudo. Só que quando eu me vejo com tudo que eu podia fazer feito, é aí que eu sento e choro. Então foi isso que aconteceu, assim, depois que eu tomei todas as providências, eu sentei aqui no quintal da minha casa, com a minha cachorrada em volta, né, que eu tenho 7, e chorei, mas chorei muito, assim. Então, é esses momentos que eu acho que a gente abre a válvula da panela de pressão mesmo, e essa foi a última vez. Uau! Você chorou, mas depois de você chorar, o que você pensou e fez? Primeiro, né, entender e enxergar qual é o meu papel nesse processo, porque isso não é opcional, né? Assim como a pandemia. Ninguém escolheu, eu não vou entrar nessa pandemia, né? Minha mãe tá com câncer, eu não vou participar disso. Não é opcional, é o garçom, ele é imposto, né? Então, assim, primeiro, definir o que eu posso entregar de mim para aliviar ao máximo possível esse momento que ela vai ter que passar
porque a vida sendo a vida, e como é que eu posso disponibilizar meu tempo com qualidade para apoiá-la. Então, assim, não posso estar lá o tempo inteiro, então eu ofereci uma pessoa que eu ia contratar para estar ajudando ela nas coisas que ela precisa fazer. Ela falou, não quero gente estranha aqui, ok. Então, também estou respeitando as decisões que ela ainda pode tomar, né, perante esse processo que para ela também é difícil. Eu acho que é entender que a vida funciona de uma forma muito imparcial e às vezes parece cruel. Então, quando a gente não leva para o lado pessoal, a gente aprende muito com ela. Então, eu vejo assim, é um momento de aprendizado, com dor, né? Mas ainda assim de aprendizado para ela, que eu vou buscar respeitar e fazer tudo que eu puder para aliviar esse momento para ela, sem também acabar com a minha vida por conta disso. Eu acho que isso é muito importante, né? Mantendo a estrutura para que eu possa trabalhar, até porque eu preciso estar trabalhando para poder oferecer esse apoio financeiro para ela. Então, eu acho que colocar assim, chorar o que precisa, mas voltar para casinha, sabe, Cláudia? Falar, legal, qual que é o meu papel dentro disso tudo, que é o momento dela. Ela é a protagonista, infelizmente, né? Nesse momento difícil da vida, mas é a história dela. Então, como é que eu posso apoiar e contribuir sem tirar as decisões e o caminho que ela escolher nesse percurso e tudo mais? Muito bom. E me conta uma coisa, Branca. Se você tivesse que ir para uma ilha deserta e levar um livro com você, qual livro seria esse? Ai, meu Deus, vamos lá. 2 opções. Se eu caísse, assim, tipo, eu tô indo pra ilha porque eu escolhi ir, né? Porque se eu fosse meio imposto, você vai ter que ir pra ilha, foi sequestrado e vai pra ilha obrigatoriamente, né? Eu levaria aquele manual de sobrevivência que tem nos aviões, sabe? Para aprender a sobreviver na tal da ilha. Mas pensando que eu tô indo com vontade minha mesmo de ir pra ilha, eu levaria um livro, Cláudia, que assim, eu falo, teria que ser um livro, que eu só posso levar um, que eu gostasse de ler todos os dias o mesmo livro. Né? Então, eu levaria um livro que chama Toda Mafalda, que é de um artista já falecido, né, argentino, que é o Quino, que é um livrão, assim, ele é desse tamanho e ele tem todas as tirinhas da Mafalda, por quem eu sou apaixonada. E ele é um livro que, quando você chega no fim, você já recomeça lendo, porque ele é delicioso. E você não vai decorar tudo, você não vai lembrar de tudo, né? Então, seria esse livro aí, porque ele é o livro que me apoiaria a ler toda noite o mesmo livro, todo dia o mesmo livro, feliz com ele. Muito bom, gente. Cara, Mafalda é a sua cara, não é? Não, e é demais. Maravilhosa. É demais. É muito bom. E me conta uma coisa, qual foi a decisão mais difícil que você tomou na sua vida? Eita, foram muitas, né? Porque eu falo assim, as pessoas que são mais corajosas, mais extrovertidas, elas são muito entusiasmadas também, né? E elas acabam decidindo coisas muito difíceis. Eu acho que o mundo atual, ele pede isso. Mas quando você me pergunta assim, a mais, eu me lembro de um casamento que eu tive, a única vez que eu casei no papel, onde eu entrei numa roubada, mas eu entrei numa roubada, eu casei na empolgação no papel, fui no cartório e assinei, e no mesmo dia eu já descobri que eu tinha feito a maior caca da minha vida. E aí eu levei 4 meses, eu fiquei 4 meses casada só, eu falo que eu entendo super como o Fábio Júnior se sente. Eu tenho uma empatia por ele enorme, porque você casa na certeza e depois você olha em volta e fala, meu Deus, olha o que eu acabei de fazer, destruir minha vida, né? Com essa ideia ridícula que eu tive de casar. E eu levei 4 meses para ter coragem de falar para ele que eu queria separar. Por quê? Eu sou muito correta com as minhas palavras, assim, eu cumpro muito com as minhas promessas. Então, a partir do momento que a gente combinou uma vida inteira juntos, né? E eu vi que eu tinha feito a maior burrada da minha vida, consegui falar para esse ser humano, ó, eu quero me separar de você. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na vida. Então, a frase vinha aqui assim, Cláudia, eu quero me separar de você. E eu engolia de volta, sabe? Porque eu falava, eu não posso fazer isso com ele, não é justo. Eu preciso agora arcar com as consequências da minha decisão, né? Então, foi muito difícil de fazer. Tanto que eu levei 4 meses pensando, e um dia ele vira para mim num domingo e fala assim, viu, você quer tomar um sorvete? E eu respondi, não, eu quero me separar de você. E pá, teve que sair assim, no sopetão, porque senão até hoje eu não teria dito, né? Isso já faz mais de 3 anos, 4 anos que aconteceu. Olha, nossa, mas corajosa, mas ao mesmo tempo algo que abriu o espaço para você encontrar também o Ricardo
seu atual companheiro, marido, e olha, ele é incrível, né? A gente teve é o amor da minha vida. Assim, eu sei. Isso, né? Isso aí é uma lição maravilhosa, né? Se você não tomar as difíceis decisões que a vida te impõe, você não abre espaço para viver as grandes experiências que a vida te coloca como oportunidade, né? Você nem vai enxergar as oportunidades, né? Só uma grande decisão e difícil vai te abrir o caminho aí para você poder viver uma experiência que vale a pena de verdade. É isso. Branca, é incrível. Em tudo que você vai respondendo, né? A gente vê na prática uma atitude, um pensamento de muita positividade, né? Eu sei que você, assim como eu, né, somos também pessoas apaixonadas pelos conceitos da psicologia positiva e como isso ajuda no dia a dia, né, nas dificuldades que a gente enfrenta ou na própria maneira como a gente vê, né, uma realidade, né? Me conta alguma situação em que você já viveu ou teve que fazer desenvolvimento de pessoas, de organizações, em que você percebeu que alguns conceitos da psicologia positiva, elas eram fundamentais e talvez a única alternativa para mudar a realidade daquelas pessoas ou daquela organização. Maravilhoso. Eu vejo assim, Cláudia, com esses anos, são 20 anos de experiência em reuniões de RH, ouvindo as dores das empresas e trabalhando com as equipes em grupos, né? E aí, o que eu percebo? Existe uma supervalorização, e não que isso não seja importante, mas existe uma super, exagerada mesmo, assim, supervalorização do feedback. E quando a gente fala de feedback, automaticamente a maioria das pessoas já pensa em crítica construtiva. Pegar aquilo que você está fazendo que não está funcionando e corrigir como líder. Então, quando eu falo isso é importante, é relevante, só que não pode ser o único foco. Por quê? Quando você fica o tempo inteiro corrigindo as pessoas daquilo que não está funcionando, elas começam a ficar com dificuldade de enxergar o lado bom daquilo que elas fazem, né? Por mais que você use a técnica sanduíche, coloque um elogio junto ali para ir no pacote, o líder chega e fala assim, olha, você é uma pessoa muito criativa. A pessoa já está respondendo, mas o que vem depois, né? Porque junto com esse elogio vem uma crítica. Então a própria pessoa já fala, mas, ou entretanto, o que tem aí de crítica, porque ela sabe que vem junto. A psicologia positiva, ela mostra um caminho alternativo para isso, que é o que eu escolho, tanto com a minha equipe, quanto nas minhas palestras, mentorias, qualquer coisa que eu vou fazer, que é assim. A gente tem dois caminhos aí. Corrigir o que está ruim ou generalizar o que está bom. E quando a gente fala de generalizar o que está bom, a gente está falando de acender uma lanterna naquilo que as pessoas fazem de bom. E quando a gente começa a apontar, ó, fulano fez isso de bom, olha esse exemplo que maravilhoso, essa pessoa fez isso e deu certo, imediatamente e automaticamente existe uma forte tendência do grupo, né, do contexto todo, aprender e começar a reproduzir aquele comportamento, porque a gente funciona assim, né? A gente funciona pelo exemplo, a gente tem a tendência de fazer o mesmo que as pessoas naquele contexto estão fazendo. Então, sim, esse é um conceito da psicologia positiva que é, ao invés da gente criticar, ou apenas criticar, ou criticar tanto aquilo que não funciona, e se a gente acender a lanterna naquilo que as pessoas estão fazendo bem e valorizar isso. Então, você citou aí, né, que eu sou especialista em gestão Disney, a Disney faz isso muito bem. Ela tem uma tag azul no crachá daqueles profissionais da Disney que são exemplos vivos do Walt Disney dentro da Disney, que seria o Disney Legacy. Isso. Então, pessoas que estão ali cumprindo o legado do Walt Disney. E essa pessoa, pelo fato de ter essa tag azul no crachá, faz com que ela seja imitada pelas outras, copiada positivamente pelas outras, e quando ela passa pelo corredor, por exemplo, né, de um escritório, nos bastidores de um parque, os outros colaboradores aplaudem aquela pessoa. Então, eles olham já com olhos de... O que eu posso aprender com essa pessoa? Isso é maravilhoso. E você, líder, vai ter que criticar muito menos. Não que você não vai precisar corrigir, mas você vai precisar corrigir infinitamente menos. Olha, isso que você está falando vai ao encontro do conceito, né, super utilizado e que a gente estuda quando faz, né? Eu estou nesse momento finalizando um certificado internacional de psicologia positiva, né? E uma das coisas que mais eu gostei de trabalhar foi o conceito das 24 forças de caráter, né? Que é exatamente isso. Em vez de você pensar no que falta, você pensar em tudo de bom que você tem e que a gente pode utilizar as nossas forças de caráter, né? Enfim, para a gente chegar e estar encarando e pensando nos desafios de uma maneira diferente, muito mais entusiasmada, né? E muito mais positiva.
né? Perfeito. E como líder também, como dar essa autorização para que as pessoas Muito bom transbordem ponto. essa força de caráter, porque muitas vezes o ambiente corporativo, na minha visão, ele é tão formal, as pessoas confundem seriedade de um trabalho bem feito com a formalidade, que as pessoas têm medo de mostrar sua humanidade. E essas forças de caráter que a psicologia positiva mostra estão justamente em você ser o melhor humano que você pode ser. Então as pessoas precisam também dessa autorização no ambiente corporativo. E isso que você está falando, muitas vezes eu já escrevi sobre isso, né, em artigo no LinkedIn. Aliás, acho que o mundo corporativo tem perdido pessoas muito especiais, muito diferenciadas, porque não está dando espaço para elas serem, né, a totalidade do que são, né? E muitas vezes elas acabam, né, os indivíduos, né, os executivos, eles acabam não sendo tão transparentes ou verdadeiros, né? Aí vem a próxima pergunta. Diga para mim uma verdade que você acha que as pessoas não estão preparadas para ouvir. Eita, peraí. Uma verdade... Não uma verdade absoluta, tá, gente? Porque a verdade absoluta não existe. Mas uma verdade aqui em mim que eu acho que as pessoas não estão preparadas para ouvir, mas que para mim ela é muito verdade. Assim, eu tenho total convicção disso. A sua vida e onde ela está hoje e tudo que está acontecendo com você é responsabilidade sua. Foi você que está colhendo aquilo que você plantou. Então, o que você está vivendo hoje foi você que fez isso tudo aí acontecer, com pequenas exceções do exemplo que eu dei do garçom macabro, por exemplo. Então, a vida tem as suas surpresinhas, mas 90% da sua vida foi criada, construída por você. Essa é uma verdade que, assim, quantas pessoas eu conheço, você conhece, que quando vão justificar alguma coisa que ocorre, falar porque o ambiente não permitiu, a crise, porque o meu chefe não era bom, porque o fulano não gosta de mim, ou do meu trabalho, ou da minha personalidade. E, na verdade, o pensamento é um pouco desse mesmo, né? Bom, e o que cá entre nós, a única variável da equação que a gente domina é o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer diferente, né? E isso é algo muito bacana, né? Ao mesmo tempo, que você falou isso aqui, me bateu aqui uma luz de um insight. Ao mesmo tempo, toda essa visão que a gente tem que pensar do que a gente não... o que a gente colhe tem a ver com o que a gente plantou e o que a gente faz e o que a gente semeia, né? Eu estou fazendo também um trabalho de coach, até interessante, um aplicativo, né, com o Shirzad, que é o autor daquele livro Inteligência Positiva. E nesse livro ele fala sobre essa questão do juiz, que dentro de nós a gente carrega um grande sabotador, né? Na teoria lá do livro dele, o sabotador que todos carregamos é o juiz. E aí um pouco é o juiz da gente, o juiz do outro, o juiz das circunstâncias. Então, o que eu vejo que ocorre também é que às vezes tem gente que acha que a própria pessoa, né, responsável por tudo que colhe, que começa também a se açoitar e ser muito juiz de si próprio, né? Não sei se você vê isso também. Sim, sim. E aí, só que assim, né? Quando eu falo você é responsável, mais ou menos, eu gosto muito de um exemplo dado por dois consultores brasileiros também, que chama Neide Marques e Leonardo Oak, que eles falam assim: se você está com uma maçã na mão e você faz isso aqui, por que a maçã caiu? Né? Ela cai em direção ao chão, por que ela caiu? As pessoas geralmente respondem, porque existe a lei da gravidade. Sim, são duas respostas aí. Existe a lei da gravidade, só que você abriu a mão. Só que se você fala assim, beleza, então eu vou assumir a responsabilidade pelas maçãs, imaginando que maçãs são os seus objetivos, suas metas, as coisas que você quer conquistar na sua vida, né? Então, eu vou assumir a responsabilidade pela maçã. A maçã caiu, significa que eu preciso aprender a segurar melhor a minha próxima maçã. Porque se eu ficar assim, não, minha maçã caiu porque minha mão é mole, porque eu sempre derrubo tudo mesmo, porque eu sou uma idiota, aí a gente entra nessa questão tanto das crenças limitantes que a gente falou lá atrás, quanto do juiz que você citou agora. Então, a ideia não é se chicotear, e sim falar, de acordo com como as coisas estão nesse exato momento, qual é o melhor que eu posso fazer com a realidade que eu tenho? É olhar para os problemas com olhos de aprendizado e lembrar que a gente sempre faz o melhor que a gente pode em cada momento. Então, o que eu já fiz
eu não preciso me chicotear, eu posso me perdoar, porque significa que se hoje eu estou arrependida ou sentindo culpa, é porque eu já tenho recursos melhores e maiores para lidar com aquilo. Então, hoje eu posso fazer diferente, né? Quando a gente aceita isso, a gente começa a olhar para o problema com olhos de aprendizado e para as nossas falhas lá atrás, porque eu tenho certeza que todos nós temos pontos na linha do tempo da vida que a gente fala, nossa, lá atrás eu fiz um negócio que eu me arrependo. Beleza, só que lá atrás era o recurso que você tinha. A realidade que você tinha ali era o melhor que você podia fazer. Hoje você já tem novos recursos, use-os. Né? Assim, adube sua plantação aí de um jeito diferente. Então é muito com esse olhar. E eu acredito ainda que quando a gente valoriza muito a crítica fora, né? A crítica, a opinião do outro, a crítica do outro, é porque esse nosso juiz interno, a nossa crítica com a gente mesma, ela tá tão grande que a gente aceita como verdade tudo que o outro fala pra gente. Então tem que ponderar isso também, né? Falar, não, peraí, gente, eu já fiz tanta coisa legal, isso é só uma crítica, né? Hoje é muito engraçado, Cláudia, quando alguém chega para mim assim e fala assim, viu, posso te dar um feedback? Eu, com muita delicadeza e muito jeitinho, eu falo, olha, você pode dar. Aí eu vou ponderar e não sei se eu vou usar, talvez eu não use, mas dá. Olha, eu posso te dizer, essa conversa foi sensacional, foi super incrível. Eu estou tão feliz de ter dado certo as nossas agendas, de você estar aqui comigo hoje. E eu não sei, você já leu um livro do Dom Miguel Ruiz, se chama Os Quatro... Níveis do Compromisso? Os Quatro Compromissos da Filosofia Tolteca, né? Sim, sim. Você foi falando e eu fui relembrando isso, né? Então, assim, os 4 compromissos que fazem você ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, você, na sua narrativa, dos N exemplos que você deu, você trouxe todos. Primeiro, a visão do não faça suposições, não faça julgamentos, né? Que muitas vezes, quando a gente ouve feedbacks, às vezes por trás não está nenhuma opinião que a pessoa queira agregar mesmo. A pessoa está projetando e falando coisas que ela deveria estar falando para ela e ela fala para o outro. É muito louco, né? Então, assim, a visão do não faça julgamentos, nem suposições, né? Menos julgamento e mais perguntas, né? O segundo, que é dê sempre o seu melhor, né? E você chegou e falou sobre isso de uma maneira muito bacana. O terceiro, que você chegou, né, e falou a visão da gente ser impecável com a nossa palavra, né? Que você, puxa, deu um exemplo aí do seu próprio caso aí do casamento, puxa, eu cuido da minha palavra, né? Então você vê, você é uma pessoa preocupada, né, em cumprir essa visão de ser impecável com a sua palavra. E o quarto, que talvez seja o melhor de todos, pelo menos é o que eu acho que é a causa raiz de muita coisa, é não leve nada para o lado pessoal. É muito incrível, né? Como quando a gente não está bem com a gente próprio, a gente vê o universo, tudo que ocorre por uma lente muito enviesada, né? Então, para mim, essa visão do não levar nada para o lado pessoal ajuda um monte em tudo que são conversas e do que a gente evolui, né? Você leu esse livro também, né? Eu li esse livro, ele é maravilhoso. E esse negócio de não levar para o pessoal, ele deixa a vida tão mais leve, porque eu vi gente, Cláudia, falando assim, não, eu ia tirar férias e veio a pandemia. A pandemia veio para atrapalhar as minhas férias. Isso é de um egocentrismo, né? De um egoísmo tão gigante. Não, meu amor, tá morrendo milhares e milhares de pessoas todos os dias. Tipo, as suas férias não são tão significativas nem tão importantes assim para o mundo, né? Quando a gente se entende como grãozinho de areia, a gente se cobra menos também, né? E não é se sentir menos importante, não é isso. Você é muito importante para a tua história. Para a tua história, você é a coisa mais importante de todos, né? De todas. Mas para o mundo, você é um grãozinho de areia, assim como você também é, e o vizinho também é, e todo mundo tem aí esse pequeno espaço para ser o melhor que pode a cada momento, né? É isso. Branca, foi maravilhosa essa conversa, eu amei estar aqui com você, muito obrigada pelo seu tempo e obrigada por essa genuína participação e compartilhamento dos seus pensamentos, do seu conhecimento, das suas provocações. Amei. Cláudia, eu que adorei, passou tão rápido, assim, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu te acho incrível, assim. Gente, a Cláudia é uma mulher que ela só sorri, ou abrir a boca, falar alguma coisa, transborda um poder que é só dela, sabe? Único e exclusivo. Então foi um prazer enorme, sempre é um prazer enorme conversar com você.
Seu programa é maravilhoso, obrigada. Eu adoro. Um beijo. Valeu, querida. Obrigada. Beijo, amor. É isso, gente. Esse foi o Liderança em Pauta. Obrigado por nos acompanhar. E se inscrevam lá no meu canal de YouTube, o Cláudia Elisa Oficial, e acione o sininho. Toda vez que sair um programa novo, você vai ser avisado. Até a próxima.